Sejam bem-vindos. Esse vídeo tem como objetivo orientar sobre o portal de chamados utilizado pela Synergy para receber as solicitações de seus clientes. O portal é acessado através do site da Synergy. No canto superior do site, temos a opção Para você, cliente. Acessando esse link, vocês terão acesso à área do cliente da Synergy. E na opção Service Desk, vocês terão acesso ao portal de chamados da Synergy. Logo aqui de início, nós temos o manual solicitante com as principais orientações de utilização desse portal. E para ter acesso, basta vocês informarem o usuário e a senha que foi disponibilizado pela equipe da Synergy. Logando, vocês terão acesso à área de chamados da Synergy. No canto superior, vocês vão ter a parte de cadastro, onde vocês podem alterar e manter os seus dados, assim como também alterar a senha. No menu lateral, nós temos as opções do serviço, onde ficam relacionados os catálogos de serviços, módulos que vocês podem abrir chamado. No caso, é direcionado de acordo com o que é disponibilizado para cada cliente. Em solicitações, temos os históricos dos chamados que são tratados junto com a equipe da Synergy. No menu pendência, nós temos todos os chamados que estão aguardando confirmação de encerramento. E no menu pesquisa de satisfação, nós temos a lista dos chamados que estão pendentes, pesquisas de satisfações. Abaixo nós temos os links de manuais, que são os mesmos manuais que são disponibilizados naquela primeira tela. Seguindo a orientação para abertura de chamado, então, nós vamos até o menu Serviços para ter acesso ao catálogo. Vocês vão identificar qual catálogo referente a cada produto que precisa ser aberto à solicitação e clicar na opção que mais se enquadra. Nesse momento, vocês vão ter informado o módulo, a gestão que mais se adequa ao que é necessário. A natureza da solicitação se trata-se de um erro no sistema, de uma exigência legal, de um incidente, de uma requisição ou dúvida ou de um serviço. Lembrando que exigência legal seria solicitação de adequação a alguma legislação que foi liberada. Incidente é quando vocês precisam de auxílio para poder fazer o entendimento, a análise de alguma situação. Requisição ou dúvida são dúvidas pontuais ou solicitações pontuais. E serviços, quando vocês precisam solicitar algum serviço junto à Synergy. Na prioridade, pode ser informado a prioridade da solicitação. Sempre que for utilizada a prioridade alta ou crítica, será aberta uma nova caixinha de texto para que seja justificado o motivo da prioridade da criticidade do assunto. Na descrição, é importante informar todos os detalhes do processo que está sendo realizado, assim como também, se possível, o nome ou código das telas que está sendo realizado a solicitação e até mesmo o nome ou código dos relatórios. Aqui também é interessante mencionar os dados referente ao processo ou tudo aquilo que vai intervir no processo. A justificativa de prioridade é sempre válido informar e orientar sobre a necessidade de cumprimento de prazo, qual seria a data ou horário necessário para poder cumprir essa solicitação e justificar o motivo pelo qual, se é uma entrega de declaração, se é emissão de uma nota fiscal, se é pagamento de uma guia que tem um prazo determinado. Então, aqui fica de uma forma clara e objetiva para nós podermos internamente priorizar o atendimento. Qual a empresa logada no sistema? Sempre solicitamos que seja informado a empresa que está sendo logada, assim como também a filial.
e pedimos, por gentileza, informar a numeração para facilitar na identificação da empresa e da filial. A versão do sistema ela sempre estará disponível no sistema na parte superior esquerda e são compostos por um código, geralmente é um número, ponto, número, ponto, número, ponto, número. Tudo bem? Reincidência, para poder mencionar se esse assunto já foi tratado anteriormente ou não, ou se trata de um erro recorrente ou não, ou uma solicitação recorrente ou não. E temos também a opção do anexo, onde pode ser anexado qualquer arquivo para poder facilitar no entendimento do chamado. Nessa opção do anexo, nós pedimos, inclusive, que sejam encaminhados prints das mensagens de erro ou das mensagens de aviso que são apresentados na tela do sistema, para poder dar agilidade no atendimento e agilidade na orientação de uma forma mais assertiva. Clicando na opção registrar, vai ser criado o chamado junto à nossa equipe e vai ser retornada a mensagem com a numeração correta do chamado. E é através dessa numeração que vocês vão poder fazer interação com a Synergy. Então, aqui, como foi mencionado, ele retorna o número do chamado e também o telefone, caso seja necessário entrar em contato. Pedimos, por gentileza, que as solicitações críticas, onde devem ser resolvidos ou devem ser priorizadas em questões de horas, que entre em contato com o nosso suporte e oriente e explique sobre a necessidade da urgência. Então, como podemos ver aqui, o chamado foi aberto. Nessa visualização, nós temos os dados de abertura. Na próxima guia, nós temos as informações do atendimento. Nesse primeiro passo, na opção de registro, nós temos uma caixa de texto, caso seja necessária a interação do chamado, como responder o analista, encaminhar novos dados ou validar a orientação. Tudo bem? Basta digitar e clicar em registrar. No histórico, nós temos as informações de todos os trâmites, seja por parte do analista Synergy ou seja por parte do cliente. Temos o histórico aqui detalhado de cada interação que foi realizada. Na opção anexo, você terá acesso a todos os anexos que foram incluídos e relacionados nos chamados, assim como também a inclusão de novos anexos. Seleciona a opção escolher arquivo, seleciona o arquivo que deseja e faça o upload. Lembrando que tem a limitação de tamanho de 1 mega. Como vocês podem observar, esse chamado está na situação aguardando atendimento. Eu vou fechar o chamado e vou aqui no menu solicitações. Através desse menu, vocês vão conseguir ver que o chamado está aqui também, na situação aguardando atendimento. Em alguns minutos, o nosso analista já vai capturar o chamado e seguir com as devidas tratativas. Nessa tela ainda, a gente pode abrir o chamado clicando no nome do chamado, exibir o histórico do chamado de forma resumida, caso não seja necessário, também pode ser adicionado qualquer tipo de interação através dessa opção. Vou acessar novamente o portal.
Como podem perceber, o chamado já caiu para a situação em atendimento. Nessa etapa, o analista já está fazendo as devidas interações no chamado. Assim que receber as interações, você pode verificar na opção Histórico, que vai estar o registro do analista. Em seguida de analisar, pode ser dada a devolutiva. E assim que for registrado, a informação também já sobe para o analista. Em seguida, o analista seguirá com a solicitação de encerramento e será necessário que faça a confirmação do encerramento desse chamado. Quando for finalizado, o chamado cairá para esta fila. Um minuto, por gentileza. Agora que nós tramitamos no chamado e encaminhamos a solicitação novamente para o analista, o chamado fica na situação de aguardando o retorno. Aqui, como havia mencionado, nós podemos consultar o histórico, o horário que foi feito, o registro da atividade e o retorno. Boa tarde, retorno do responsável da Sinergia com a respectiva orientação, assim como também, se for feita a abertura de chamado, nós acessando o chamado através da tela, nós também conseguimos ver a interação através dessa abinha. Solicitada o encerramento do chamado, o chamado então será direcionado para o menu pendências, como vocês podem ver aqui tem um 1, e ao acessar o chamado, vocês vão ter acesso ao histórico do chamado, tudo que foi tratado, assim como também os anexos e o trâmite final do analista. Aqui já nessa opção, nós podemos confirmar o encerramento do chamado ou reabrir o chamado. Caso a solicitação tenha sido encerrada e é necessário novas interações sobre o mesmo assunto, o chamado poderá ser reaberto no prazo de até 5 dias corridos. Caso contrário, o chamado será encerrado automaticamente. Se for necessário abrir, basta informar o motivo e descrever a necessidade de continuação do chamado. E processar, o chamado será reaberto e volta para o menu de solicitações. Caso contrário, basta confirmar o encerramento, dar o parecer final e processar o encerramento. Assim que é feito todo esse processo de encerramento, automaticamente será direcionado para a pesquisa de satisfação. Caso a pesquisa não seja respondida, ela ficará disponível no menu Pesquisa de Satisfação. A pesquisa pode ser respondida através da opção Exibir pesquisa. Basta selecionar o nível de satisfação do chamado. Caso deseje, pode ser informado o motivo e indicar o que foi a base para poder chegar na satisfação do chamado. Cordialidade, tempo de solução, a solução apresentada ou o acesso ao suporte da Sinergia.
ou selecionar mais de um item, pode ser um ou vários, e enviar a pesquisa de satisfação de forma rápida e objetiva. Importante ressaltar também que todas as interações realizadas no chamado são encaminhadas por e-mail. Toda interação e toda a inclusão de informação que é feita nos trâmites ou até mesmo abertura e encerramento do chamado é encaminhado um e-mail com cópia para o analista e com cópia para o responsável do chamado. É utilizado o e-mail que está informado no cadastro no portal, aqui nas opções de Meus dados. Caso desejem, também pode ser realizado o retorno via trâmite, diretamente respondendo o e-mail que é recebido com as interações. O único ponto a observar é que, quando recebido esse e-mail, para responder não pode ser alterado o destinatário e o assunto. Ou seja, quando vocês receberem alguma interação por e-mail do chamado, vocês podem responder que automaticamente vai ser registrado o acompanhamento no histórico do chamado, desde que o assunto e o destinatário não seja alterado. No caso da pesquisa de satisfação e confirmação de encerramento, vocês também receberão a orientação por e-mail. Se vocês desejarem, a confirmação do encerramento pode ser realizada através desse mesmo e-mail. Lá terá o link que será direcionado para confirmar o encerramento do chamado e responder à pesquisa de satisfação. Muito obrigado.